Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Chegamos a 2026. Já temos um programa de 2026 gravado, que vai sair depois desse aqui, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Coisa Shakespeare, outro Stranger Things. Stranger Things. Tudo bem, estamos aí. Como diria Sexta-feira. Renan do Choque de Cultura. Things. Sexta-feira, dia 2, todo mundo na praia. E nós aqui? Quase todo mundo na praia. Todo mundo na praia, tirando 3 pessoas. Mas É verdade. dado o calor que tá, eu nem sei se eu queria estar no sol essa hora. Mas enfim. Carol Rodrigues, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Stranger Things, o último episódio, os últimos 3, né? Porque a gente falou das primeiras partes ali, não chegou a falar do volume 2 e também desse último episódio, que na verdade é um filme, né? Em termos de duração. E a gente pode falar um pouco da série em si no geral, né? Como a gente falou metade não, como a gente falou até onde vinha, a gente parou no que o Will descobre que tem poderes, né? É ali que acabaram os volumes. Aí depois tem mais 2 episódios, que é o primeiro delas ali escapando do abismo, né? Da Max e da Roy escapando do abismo. 2 horas conversando enquanto Podcast, tá Esse Próximo. podcast ali. Depois tem o episódio seguinte, né? Que ficou famoso por ser o episódio mais mal avaliado da história de Stranger Things, o penúltimo episódio, e aí o último episódio que foi disponibilizado aí na noite do Ano Novo, às 10 da noite do dia 31. Eu sou da tese de quem passou a meia-noite, quem perdeu a noite no Réveillon vendo Stranger Things, merece ver Stranger Things na noite do Sim, Réveillon. é o público perfeito pra série. Assim, em função disso tudo, e como a gente já tá falando do final da série, vamos combinar que esse vai ser um episódio com spoilers pra Do quem... início. A gente tá partindo do pressuposto que quem chegou aqui viu o último episódio, tá? Porque a parte de não spoilers seria o começo, que é toda a parte que a gente já falou até aqui no outro programa aí. Se não viu, para agora, veja o episódio. Busca ali no nosso feed. Aliás, aproveita e já segue a gente aí nas plataformas de streaming. Segue o Correio do Povo no YouTube. E aí já, toda vez que sair coisa nova ali, já bota as notificações, tem lá. Então assim, só pra gente combinar, né, fazer esse acerto, vamos falar de spoilers quando aparecerem, tipo assim, quer dizer, ao contrário, né, vamos falando de spoilers porque eles vão aparecer aqui necessariamente. Não que a gente comece por eles, vamos começar com uma impressão geral desses últimos 3 episódios, tá? A gente vai focar mais no último, mas como a gente não falou nos últimos 2, vamos focar aí em impressões gerais dessa última reta. E aí depois a gente avalia a série como um todo. Márcio. Começar comigo? Tá, então vamos para esses últimos episódios então. Eu acho que tem 2 Stranger Things. O Stranger Things, o conceito do Stranger Things, né? O que ela representa e tal, para tudo, para a própria Netflix. E o que foi essa reta final. Eu não gostei da última temporada, já deixo em aberto. Achei o último episódio um pouco melhor do que os 3 anteriores que tinham entrado ali na véspera do Natal ali, ou no dia do Natal, não me lembro, aqueles 3 ali, que realmente parece que acontece muito pouco, ou foi uma coisa que eu fiquei pensando também, acontece coisa demais, e daí quando acontece coisa demais, meio que te entorpece, e tu tá sempre naquela montanha-russa, e daí tanto faz. Sim. E daí tu não consegue criar, porque até aqueles últimos episódios era aquela coisa, eles continuavam fazendo planos, né? Toda hora tinha um plano. Vamos E a parar cada aqui. 10 minutos alguém explicava o plano. Vamos Com fazer o analogias. plano. E daí alguém tava parado olhando, e daí alguém viu uma mosca passar. É isso aqui, né? Sim, Tipo, isso é o loucura. Steve foi no último plano ali, em que o Dustin tava explicando como é que funcionava lá os negócios, Sim. enfim. E o último episódio, eu acho que essa série, daí eu não quero entrar muito na análise geral dela que a gente vai fazer depois, mas assim, ela carrega um peso de tudo que ela representou para todo mundo. Para todo mundo que acompanhou a série, muito mais que para minha geração, que meio que viu aquilo ali como uma coisa de nostalgia mesmo, mas pra gente que cresceu com Stranger Things, assim como cresceram com as crianças ali, mais ou menos como a série do Harry Potter no cinema, assim, tem uma galera que acompanhou aquilo ali e acompanhou toda aquela trajetória. Aqueles jogos vorazes. Sim. Bem que aquilo
Eu Harry achei que Potter- tu ia dizer Jogos Mortais. A galera acompanhou Jogos Mortais. Aí cresceu com Jogos Mortais. Com um bonequinho aquele que eu não me lembro o nome agora. Jigsaw. Como? Jigsaw, Jigsaw. exatamente. Então, assim, a galera que acompanhou tinha, muito provavelmente, uma expectativa muito grande em relação a essa série. Né? No que ia, como é que tu ia concluir essa saga, como é que tu ia terminar tudo aquilo. E essas grandes séries meio que sofrem um pouco com isso. Assim. Sim. Game of Thrones foi um pouco isso, Stranger Things também, o Lost foi um pouco isso também. Tipo, tu é um fenômeno cultural tão grande, né? As pessoas apostam tanto e criam inúmeras teorias que não importa como tu faça, tipo, sempre vai ser insatisfatório, né? Sim. Nunca tu vai atender Agradar a todo mundo, com raríssimas exceções de uma outra coisa ali. Eu tava vendo um podcast, não sei se a gente vai falar depois sobre o Pluribus, o criador do Pluribus estava fazendo um parêntese aqui, conta que ele abriu a temporada do Breaking Bad, a última temporada, botando uma metralhadora no carro do Walter White, né? E depois ele não sabia o que ele ia fazer com aquilo ali. Sim. Ele passou um ano tentando, Pensando. montando como é que a gente vai chegar. Daí ele disse que chegou a sugerir para os caras, quem sabe a gente esquece, faz quando não acontecer. Os caras, não tem dá, não dá, gente. Daí Os Duffer Brothers esqueceram um monte de coisa. eles Muitas esqueceram coisas. várias coisas, mas eles também explicaram muitas coisas. Então essa temporada, especialmente essa última, ela foi muito nisso, que tu disse, eles estão toda hora explicando as coisas, porque eles queriam fechar o máximo de pontas soltas possíveis. As pontas que eles deixarem aberto, lance da maleta, a própria Eleven, Sim, tem os são de propósito. coisas que tu pode daqui a pouco explorar esse universo. E essa foi uma série que eu tava tentando entender o que estava me incomodando tanto com ela, por que eu não tava gostando tanto como eu gostei da temporada 4, da primeira, enfim. E daí eu tava vendo um podcast que os caras meio que mataram a charada, ou pelo menos chegaram perto, assim. E Stranger Things foi sempre uma série que tu... focada nos personagens. Nas histórias de cada um ali, né? Da Eleven, do Mike, da Nancy, da Joyce, sei lá, qual o personagem que tu identificava mais. E tanto que vários personagens que apareceram muito pouquinho, ou que apareceram numa temporada só, são personagens mais marcantes. A menina que morre na primeira temporada lá, que morre no primeiro, no segundo episódio, né? O Ed. Por uma ou duas temporadas tinha gente pedindo a Pedindo volta a volta. dela. A coadjuvante da coadjuvante. O próprio Ed também, que foi um O personagem irmão muito da Max marcante. também. O irmão da Max O também. irmão da Max. Assim. E nessa temporada eles inverteram a roda, eles apostaram na trama. A trama antes era uma coisa que funcionava para tu dar andamento pra galera, ali, para andamento dos personagens. Agora não, o foco ficou na trama e tu meio que deixou os personagens de lado. E o epílogo, os 40 minutos aquele que a gente estava comentando, depois deu 42, 43, que é depois que acaba, eles combatem lá, eliminam o Vecta, e daí tem um fechamento ali, que é como eles ficaram 18 meses depois, eles tentam resolver tudo que ficou pendente 40 ali minutos. naquela história. Sim. Então fica tudo meio Raso. ou explicado demais, ou corrido demais, e tu não consegue satisfazer ninguém, assim, nem quem é fã do personagem, nem quem tá eventual, o cara que nem a gente, que consome várias séries, aí tem um parâmetro de maior, por exemplo, em termos de gostos, vou gostar mais dessa, tipo, tu tem que escolher, são 500 mil séries, a gente vê várias, a gente escolhe uma ou outra, então tu vai apostando, e no momento que alguma não te... Sim. que tu vê que não tá agradou. batendo, tu É que é já diferente, né? descarta. Porque filme, tu vê mais filmes ruins do que séries ruins. Porque o uma hora, filme, tu acabou ali o filme. Não, A é uma série, se hora. chega no terceiro episódio e tá ruim, tu Tu larga. larga. Porque são 8 horas, são 8 episódios. Stranger Things é uma hora, mas normalmente são 8 episódios de uma hora. Ali. É muito tempo que tu tem que investir naquilo ali. Então aquilo ali te cativa, e daí te cativa pra sempre, né? E tu vai Sim. ficar várias temporadas Sim. vendo. Ou não, filme não, é uma horinha ali, mesmo filme Não tem ruim, esse tu vê vínculo, mais. né? E acho que mais do que isso, nessa reta final do Stranger Things, tinha uma outra coisa que era um fenômeno. Porque assim, ela virou um fenômeno cultural. Sim. Como ela saiu nessas datas, assim, no Natal e no Ano Novo, que a galera. Não é E todo dia de ação mundo. de graça a outra. Isso, É, lá nos eles, Estados Unidos. faz bastante diferença. Mas o que eu quero dizer assim, principalmente essas duas últimas levas, a de Natal e do Ano Novo. Tu tem que ver ou
não no dia do Natal, no Novo, mas assim, tu Mas tem muito que ver perto no da dia estreia. 25 ou no dia 1º, porque senão tu vai tomar spoiler. Sim, eu Porque silenciei. as redes sociais vão Eu estar silenciei. tomadas Eu disso meio que aí. passei por isso, porque eu tive que trabalhar, né, dia 1º de manhã, Sim, né? eu também. E, não, obviamente, como eu tinha que estar de manhã aqui, eu não ia Virada. ficar na madrugada vendo Stranger Things. Então, Tu viu o dia primeiro quando saiu, chegou em casa. exatamente, depois que eu Sim, cheguei em casa, eu também eu terminei. vi. Mas aí, tipo, o período que eu tava Tu já trabalhando e sabia. acessando a internet e ia pipocando os trending topics do Twitter. Eu não Sim. clicava em nenhum, mas ia ali, né? É, mas Sim. aí eu acho que tem uma jogada que eu até não vi dessa vez como é que foi, mas eu acho muito ruim o perfil, a lógica, não quero falar o perfil do perfil, mas o comportamento do perfil das redes sociais da Netflix. Que é assim, passou 2 dias, eles já estão Eles já tocando largam, spoiler. eles já largam o vídeo. Que Cara, é pra te forçar também. é pra te né? forçar, Porque- ir lá e mas clicar e ver. eu acho isso tão irritante, cara. Não, mas é. Porque assim, ou tu é essa Mas é o marketing. essa horda que consome tudo em um dia, ou tu ficou pra... Eles fizeram um negócio no final ali do ano, que era assim, 2025 tá acabando. Então, pra aligerar, vamos dar spoilers de todas as séries. eu vi Sim, essas, isso foi absurdo. Cara, eu vi assim, por exemplo, a Wandinha, uma série que eu comecei a ver e não acabei. Assim, o primeiro era o Round 6. E aí, pá, acontece isso, quem ganha é fulano. Chegou no da Wandinha, eu já parei o vídeo. Então nem valia a Se pena ver. eventualmente eu quiser ver, cara, que graça tem. Saber que a Vandinha Saber morre que no tu- final da É, temporada. não vai ter familiares. Mas enfim, Vitória, vai lá. Eu concordo um pouco com o Márcio, assim, eu acompanhei esses 10/5 anos, né? Porque são 10 anos para terminar toda uma série, mas ao mesmo tempo são 5 temporadas, né? Então, se tu colocar nas séries mais antigas, seriam 5 anos, porque antigamente a gente assistia uma temporada por ano, né? Assim como tá acontecendo com House of the Dragon, assim como aconteceu com Game of Thrones, né? Que são- Já pulou. É, né? já até pulou. Assim como Pulou. estão tentando fazer com Percy Jackson, que é uma série que eu também The Pitch acompanho. agora também Exato, é um 2 anos seguidos, né? E eu acho que isso atrapalhou, acho que isso foi o que mais atrapalhou, assim. Porque, como o Márcio falou, a gente criou um vínculo com a série. Eu criei, eu gostei muito da primeira e da segunda temporada. Gostei muito, achava muito legal, assim. Toda a nostalgia, toda a fotografia, todo o enredo era uma coisa super nova, assim. Tanto que interessou tanta gente. E quando tu cria um hiato tão grande de tempo, vai se perdendo isso. Tipo, quando lançou a 4ª temporada, a 5ª temporada, eu já não lembrava o que tinha acontecido na 2ª e na 3ª. Na terceira. Exato, Quarta. e isso vai atrapalhando esse vínculo, e aí tu vai esquecendo de alguns pontos que são importantes para a história. E essa 5ª temporada, eu acho que isso afetou bastante, assim, porque eles tentaram trazer personagens como a menina Kelly, eles trouxeram essa Eu não menina de lembrava daquela novo. menina. Eu não Muita lembrava. gente não Holly? lembrava. Não, a Kelly, A Kali, a Kali, Ah. a chata. a irmã. Eu não lembrava Corre. daquela personagem, sinceramente. Eu lembrava que era a fase Dark da É da Eleven, Eu tinha exato. apagado completamente. É, mas ok. né? Olha, Exato, porque eu acho que o roteiro ele tem muitas falhas por causa disso. Ele apresenta pessoas, essas pessoas não são lembradas, ou esse enredo não é lembrado, e aí na 5ª temporada eles tentaram fazer todo um acumulado disso. E isso me incomodou extremamente. Pareceu que foi tudo muito jogado, muito rápido. Eles queriam explicar com muita afobação. E pra mim ficou muita coisa sem explicação, assim, na 5ª temporada. Pra mim a série piora a cada momento que eu penso nela. Cada momento que eu vou, porra, mas aquele momento ali aconteceu o quê? Pá, mas tem coisa que não faz explicou. Porra, mas por que aconteceu aquilo? Como? E então, a cada momento que eu vou pensando na série, pra mim ela vai ficando ainda mais ruim. Pra quem não entendeu, eu odiei a 5ª temporada. Achei muito ruim. Mas uma das coisas que mais me incomodou, além do roteiro, que, enfim, muitas falhas, é a atuação dos personagens, assim, dos atores. Pra mim, Eu acho que talvez... Bom, fala. Não, tu vai falar isso depois? Não, é que eu acho que é menos no plural essa questão. Assim. Pois é. Pra mim, o ponto mais baixo é a Eleven, a Millie. A Millie é, assim, ela decai. Não sei se nessa 5ª temporada exigia mais dela, mais emoção. Pois é. E ela não eu conseguiu acho que entregar. ela tá meio cansada do ou ela tá personagem. meio cansada, ela não queria estar Pareceu. ali, ela só tava ali pelo hype.
porque ela é obrigada, porque tem ela contrato com a exato, pelo contrato, por E é tudo. engraçado, né? Porque ela ganha menos que os outros, né? Porque ela fez um contrato diferente. Eu acho que ela ganha mais. Não, É não, menos? porque é o seguinte, os outros fizeram um contrato juntos. Viu como às vezes o sindicato faz diferença? Informação. Tipo a briga dos Beatles ali, né? Os três contra o Paul McCartney, né? Nossa, não sabia Então disso. assim, eles fizeram contratos juntos. E aí ganharam mais. Ela quis fazer um... Se bem que assim, ela ganha menos Mas pelo ela- Stranger Things, ela mas faz ela tem mais um coisas. Ela pacote tem um maior pacote com a maior. Netflix. Ela faz mais filmes, Mas né? assim, pelo Stranger Things, nessas últimas temporadas, ela ganha mais. Eu acho que assim, em termos eu vou começar com... Primeiro termina, Tá. depois E eu aí- entro na atuação. Pois é, e aí esses dos primeiros episódios ali, né, dos primeiros 4 episódios que saíram ali primeiro, eu achei muito ruim. Eu acho que não te pega, ele não te prende, assim. Ele tem muitas cenas que não precisa, que são muito arrastadas, que não precisava ter pra mim, muitas cenas ali que não precisava ter. Termina com o Will tendo poderes, eu acho que esse é um dos pontos mais altos ali desses 4 episódios, porque acho que foi uma das poucas surpresas da série, considerando que tudo que acontecia era muito fácil de prever, muito fácil, não tinha nenhuma surpresa. E desses 3 episódios que saíram depois, eu acho o último o menos pior, assim. Considerando que os outros 2 são bem fracos, eu acho o quinto o menos pior. Mesmo assim, com muitas falhas, muito rápido, tudo muito rápido. A história do Vecna ali, que poderia ter sido construído passo a passo, eles simplesmente jogaram ali, porque precisava encerrar aquele ciclo, aquele arco do Vecna, mas poderia ter sido construído passo a passo, parece que só... Vamos explicar aqui rapidão. A peça da Broadway, que é, tipo, já é um derivado, né, da série, ela fala da origem do Vecna. Exatamente. Então, eles disseram, eu estava lendo uma entrevista dos irmãos Duffer ali, os irmãos Duffer, que eles usaram alguns elementos, daí explicaram algumas coisas, mas eles não entraram tão profundamente naquilo ali, porque muita gente não ia conseguir, não viu a peça, enfim, né? É o Wicked do Stranger Things? A peça? o meio Wicked que é a a origem peça do Vecna, né? Um pouco mais isso. focado no Vecna, né? É. Pois é, porque tem cenas ali, tipo, a lembrança do Vecna na escola, que eles falam da Joyce ali. Parece que isso eles... Não sei, não Tentaram parece que falam na trazer... peça. Né? Pois é, mas eu fica tenho que ir lá perdido pra gente, Exatamente, eu tenho que ir lá em Londres ver a peça, porque o roteiro dos Duffer não conseguiram Se explicar. quiserem pagar uma passagem, A gente está beleza. citando. Vamos lá. Mas deveria outras ser coisas que explicado eu- para todo o público que assistiu e acompanhou na Netflix. Os Duffer tentaram pegar essa saída da peça, né? Que eu peguei isso porque queria pegar tanto X da peça, porque essa peça não sei o quê. Mas no momento que o roteiro do seriado não explica, eu preciso ir lá na Broadway ver uma peça, porra, aí é loucura, né? Vamos lá, eu anotei aqui várias coisas. Vou começar por 2 ganchos aí do que a Vitória falou, depois eu vou falando aqui, não que elas tenham mais importância, só vou pegar aleatoriamente aqui. A questão do 5º episódio ali, não sei se é o 5º, é o penúltimo episódio, que é o que tem a avaliação mais baixa. Pode até ter, mas eu acho que não é por isso, assim. Geralmente eu acho que tem a turma woke, anti-woke, caramba 4, que não pode, estão querendo lacrar, não é nada disso. Acho que mas assim, tem vezes, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar um filme que não é tão ruim e é muito criticado por suas questões políticas ou de gênero. Me ajuda aí. Batman e Robin. Não, Batman e Robin é... Capitã Marvel. Capitã Marvel não é um grande filme. Não. Mas não é um horror de filme pra dizer assim, nossa, esse filme é ruim. Quanto o Capitão Marvel 2. Exato. Tão ruim quanto Marvel. Mas não é tão ruim quanto... não é tão ruim quanto, por exemplo, o do The Rock lá, Adão Negro. Adão Negro. Não. Sabe? Aquilo é horrível. Mas assim, mas uma mulher de super-herói, sabe? Aquelas coisas assim. Não é por causa disso que o filme é ruim. Eu ouvi muito que o 5º episódio estava sendo criticado porque é o Will saindo do armário e tal. Não é por causa disso. O episódio é ruim porque ele é ruim. Sim. O episódio é ruim porque eu acho que ele é o que mais define e mostra a essência de por que essa última temporada ficou abaixo das outras, assim. E eu gosto muito da primeira, da segunda, mas eu tava olhando ali
pelo menos as minhas avaliações, e eu gostei muito da quarta temporada. É que a 4 é quase uma temporada de terror, né? Eu gostei bastante. As muita crianças coisa sendo de ação, quebradas. E eu tava tal. olhando ali os... E traz uma surpresa das crianças, né? Tem tudo isso os também. finais de temporada lá, tipo, a primeira que é toda a ação na escola, tem aquela do shopping. Do shopping. Tipo, eram É que tu tem Temporadas momentos de ação. marcantes, né? Exato, isso, sim, mas tu exatamente. lembra assim. E essa Não tem nada. Não tem tava nada. ali, eu gosto muito do último episódio, eu vou chegar lá depois, mas enfim. Acho que o episódio era ruim por ruim. E aí eu tava, antes mesmo desse último episódio, eu tava tentando ler tava tentando interpretar por que eu não tava gostando tanto dessa quinta temporada. E aí eu identifiquei algumas coisas. As menos importantes, tá? E aí todas são visões minhas, né? Não quer dizer que tá certo ou errado, é o jeito que eu interpretei. Primeiro, no último programa, que na verdade é o próximo programa, que a gente falava das dicas, e eu falava dos sonhos de trem, né? E dizendo como é um filme bonito, visualmente bonito, assim. Como a última temporada de Stranger Things é visualmente feia. Ela é muito feia. A fotografia dessa série é horrorosa. Ela fica naquele tom ali do vermelho meio fogo, mas aí tem aquelas meio umas raízes que não se explica nada daquilo. Tem uma cena em que a Nancy e o outro menino lá, o Jonathan, ficam presos num negócio que vai caindo uma geleca. Que, meu Deus, quem é que teve aquela ideia, cara? E até agora ninguém segundo entendeu alguém falou, por que parou. foi a inspiração do Titanic. Cara, é muito loucura. ruim, cara. Não, é loucura. Porque aquilo ali parece Era aqueles pra fazer, tipo, referencial Sim. Titanic. parece aqueles filmes B dos anos 80. Eu entendo que tem muita referência aos anos 80, mas ali não era intencional. Tipo, é uma geleca que vai caindo, assim, porque o mundo tá se desintegrando. Tinha um porque o filme dos anos núcleo- 80 que era uma geleca, meio lembra? que era The Thing. meio que era Duff, uma não lembro. bolha. A bolha, agora, assim. é. Era um iogurte, a galera comia. Isso, uma coisa- isso. Cara, Quanta coisa ruim. é feio. A série é feia. Tanto que no último episódio, quando eles vão pro epílogo, parece que a coisa se clareia de novo. E É que é aí pra mostrar que volta volta a um clima de vida, nostalgia. exato. Mas assim, tu pode criar um ambiente de terror bonito. É que sabe o que acho que sim, isso tem razão. É que como eles passaram muito tempo no mundo invertido e era aquele mundo sombrio. Não é questão do sombrio. fizeram Tipo, trazer tira esse o tom. brilho, tipo assim, Exato. a cor que A tinha cor. por mais que a episódio. gente criticasse e com razão acredito que na reta final ali teve episódios do Game of Thrones que tu não via nada, quando tu conseguia ver, cara, era uma produção bonita. A direção de arte dessa última temporada do Stranger Things é um caso a ser analisado, porque, gente, é um negócio muito caro e é muito feio, cara. É muito feia a série. Um dos irmãos disse que tu tinha que mudar a configuração da TV pra ficar... Tudo bem. Mas os caras sempre era têm uma a mesma desculpa. história do Game of Thrones, que tu tem que ver numa se TV tu 4K. mudar, fica assim. Os Porque caras assim, não têm é falta de desculpa pra grana. tudo, entendeu? é impressionante. Exatamente. Não é falta de grana. Exato. Se tem uma série que recebeu grana da Netflix Isso. pra ser Essa- produzida, essa essa aí. aí. Isso. Vamos lá. Acho que ela perdeu a essência dela. Ela era uma série sobre amizade e ali com todo um molho de nostalgia. Porque quando a Vitória estava falando, assim, eu ainda estava pensando, no teu caso é saudade do que tu não viveu. né? Exatamente. Não, com Não viveu certeza. os anos 80. Não. Mas assim, o cerne da questão era a amizade das crianças. E ela virou simplesmente mais uma série de ação. Tipo, não importa, por mais que as crianças ali... Primeiro, isso é outra coisa, né? Quando tu demora muito para fazer uma série com crianças, Elas crescem. veja só, elas crescem Quem e deixam diria, de ser né? crianças, cara. Quem diria? E assim, boa parte do charme que tinha era por ser uma parada que remetia a Goonies, a ET, ao Conta Comigo, Tanto que na... o Esqueceram de Mim, todos esses filmes assim que as crianças, o História Sem Fim, Agora eles estão numa fase mais transporte, assim. É. né? Aí meio que se perderam. exatamente, cara. Tipo, eles perderam. É meio chato falar assim, porque a maioria deles ali, tirando um que outro, eles perderam o carisma. E acho que o maior exemplo disso é a Millie Bobby Brown. Sim. Sabe, eu tava muito encasquetado com a história de, cara, pelo menos até o último episódio, pô, essa menina só tem uma expressão, cara.
Sim. Sabe? E ali na cena do Will saindo do armário é absurdo. Ela fica mas com a mesma expressão. Ali eu fico pensando também um pouco assim, o que é culpa dela e o que é culpa do diretor? Acho que é um Cara, pouco dos dois, se eu tu acho não que- consegue tirar... É que eu acho que ela tem o limite dela. Eu acho que sim, eu acho que ela tem o teto exatamente. dela. Tem- muito alto. Exato. Porque não assim, pode exigir se a tanto. gente pegar os outros projetos dela, eu acho que assim, ela tem uma escolha. Porque ali, se tu for... Desculpa, só te interromper, mas só pra complementar. Porque os outros meninos, você Se nenhum dão bem. deles são geniais. Mas Seguram. a Max tá bem, A Max o tá bem. Lucas tá bem, o Seguram. Dustin tá O bem, Dustin tá todos bem, eles têm a seguram. mesma faixa etária E eu vou te da dizer o mídia. seguinte, todos eles seguram bem e tem gente ali que é acima da média. A Max é muito boa. A menina, Sim. a série 5 é muito boa. Ela é a melhor. A Maya Rock é muito boa. Ok, já é... Mas aí é de família, né? já é. Ali não tinha É como de dar família. errado. O Steve é legal também. O Steve é o legal. Steve, o Os Dustin. outros, eu acho que o Dustin, o personagem dele ficou chato. Ah, sim, mas é porque passou por um trauma. Eu entendi o porquê É, que isso aconteceu, entendeu? Até tem uma Então, assim, explicação. eu acho que a alma da série mudou nessa última temporada. Mas e isso me lembra do negócio da amizade ali que tu falou, e é um pouco isso, assim, quando o Dustin toma um pau da galera ali, tipo, e ele volta, parece todo machucado, eles cagam pra ele. Tipo, eles Ah, tu falam, caiu? eu caí da Beleza. bicicleta. Tu Legal, devia tá vamos, aqui. vamos no mundo Por que tu divertido. não tá aqui? Olha, aconteceu tal coisa porque tu não Sim. tá. E, tipo, o cara todo lanhado, tu viu que ele apanhou, sabe? Sim. Para além das atuações, e aí eu acho que tem outro problema grande que e eu sei que tem uma galera que acha que não, enfim, porque a Netflix diz que é legal e eles têm que dizer que é legal. O vilão é muito ruim. Horrível. O Vecna é um péssimo vilão. Horrível. Mas eu acho que é a construção Eu acho dos que não. Duffer. Cara, eu acho não ele é o muito. problema. Assim, ó. Mas eu acho que é a construção do roteiro e dos Duffer. Porque não existe um vilão que é construído. Eles foram mudando de vilão. Exato. O vilão da primeira temporada. É porque o vilão, o Mor, é o Devorador de Mentes lá. É. Esse é o maior Porque na vilão. primeira temporada tu achava que era um Demogorgon. E sim. Na segunda, tu já foi escalando tem pra lá outra o coisa. Super-Aranha lá. Exato. Na terceira também, que apareceu no shopping. Só que aí tu diminui a figura. E assim, cara, aí a gente vai entrar pra história do não ter consequência, né? Nossa, isso aí é. Não a acontece coroa. nada. Não acontece nada. Não a acontece Max, nada. A Max, por exemplo, Ninguém... a Max. Ah, morreu a irmã lá. A irmã que, tipo, tanto faz como Tanto tanto faz. fez. E outra, eu pelo menos tive a nítida impressão de que a Eleven tenta fazer ali uma massagem, contei, não dá. E quando o Hopper volta, ela já tá morta. Ela já tá caída ali, cabeça pendendo pro lado, né? Morreu. Popular, morreu. E ali se passa um tempão ainda a ação. Horas. Vai a ação. Ela é o Wolverine. Aí, pra tu descobrir no final que não, ela tava encostada ali o tempo mas todo. aí É eu acho que muito não. ruim. Ali eu acho que a visão... Do Will. A minha Do interpretação. Will não, do Mike. Obviamente que eles podem, como são donos da franquia, eles podem Sim. mudar e fazer o que eles quiserem. Sim. Mas a minha interpretação é que ali ele criou uma história história. pra ele. Sim, pra ele que aceitar. Pra que ele conseguisse aceitar Sim. a perda da Eleven, mas no fundo ela morreu. Sim, eu também acho que isso faz mais Vocês sentido. acham que ela morreu? Com Sim. certeza, com certeza. Porque tudo que vai contra isso é muito ruim. É que eu acho que série. Eles podem Não, trazer eles- que ela. nem o Márcio não, falou. tipo, Eles apareceu, são livres. não tem corpo. É. Não. Porque assim, o que eles falaram numa das entrevistas que eu tava lendo pra Variety, assim, que a ideia nunca foi a Eleven terminar com eles. Sim, é verdade, eu É. vi isso também. Porque a Eleven representava a infância, a magia da infância, Sim. tudo aquilo. E pra eles conseguirem evoluir isso aí, a Eleven tinha que sair de cena, né? E daí ela saiu ali. Se ela saiu porque ela morreu, se ela saiu porque ela se mudou pra, Sim. sei lá, Nova Escócia, sei lá onde, não importa. Importa que ela não vai Ela não mais vai ficar integrar mais naquele aquilo. núcleo ali. Eu acho que ela morreu. Eu acho também. É o que faz mais sentido pra história. Com certeza, Agora, com certeza. se daqui a pouco eles podem mudar, pode. Capitão América não aí tá voltando pode, aí? exato. Coisa errada. Mas porque tudo que vai Eleven contra- voltará em Vingadores Doomsday. né? Em algum Mortal Kombat ela vai aparecer. Exatamente. Vingadores Em algum do- Fortnite ela vai estar lá. Fortnite ela tá aí. E assim, uma coisa que eu tava discutindo com o Márcio antes. E aí o seguinte, me parece uma coisa. Influenciada pela Netflix. Que assim, o que é preocupante sempre, porque o exemplo que a gente dava era da HBO. Quem é que comprou a HBO? eu acho assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Assim, o Lost, por exemplo, o Lindelof fala que tipo, era uma série que ia ter
Sim, ele queria três menos temporadas. E a ABC chegou e disse, não, a gente quer 6. Então eles esticaram o troço, daí teve várias histórias São paralelas 6 que não temporadas, eu tavam. acho. 5 ou 6, eu acho. São 6, é. E Nunca eles vi eram Lost. era pra ter metade disso. E na época eram temporadas de 23 episódios. Sim, é né? verdade. As últimas Não, são menos. É, as Aí últimas já são pega menores, greve mas, de porteria. mas no geral era 23 episódios. São Era séries muito longuíssimas. mais do que a gente vê hoje, que são 8 e 10. Essa é uma das grandes reclamações deles. Lá, desde os- 24 Sim. de 50 minutos, né? mas tinha intervalo, né? Não, 50 pra quem via no torrent. No torrent. Ele levava uma Achava hora, que eram uns né? 42. Sobre a questão da Netflix, eu acho que sim, a Netflix tem influência não só nos Duffer Brothers, mas em toda a tudo. produção de streaming. Tipo, é óbvio que daqui a pouco eles vão identificar que essa série é vista mais pelo público indiano do que pelo público coreano, eles vão meter o indiano na segunda temporada. Isso de qualquer série. E isso eles vão mexendo e afinando de acordo com o que o algoritmo está mostrando ali. E em todas as séries. Muito provavelmente isso faz parte da produção lá em massa que eles têm para conseguir largar tanta coisa em tão pouco tempo. Então, acho que Stranger Things já nasceu dentro dessa, não é por acaso, eu acho que ela é uma série oitentista, né? Tipo, era uma sensação de nostalgia e de identificação de algumas pessoas com Não por aquela acaso, época, né? não só por acaso ela é uma série oitentista, como ela vai e busca o Winona Ryder. Exatamente. Busca a Winona Ryder, então Verdade. tem todo aquele clima Steven Spielberg com Stephen King no começo ali e tal. Sim. Então, desde a concepção, eu acho que a série já foi um pouco isso. Até porque ela já vem depois do House of Cards, depois de várias outras séries. também era bem que era o direcionada. começo disso. Foi quando começou, foi aí, daí Stranger Things já pegou no meio, assim. E, claro, levou isso num outro patamar. Acho que as escolhas das músicas também não são aleatórias. Sim, eu acho que sim. todas elas têm Aí tem gravadora junto. mas todas têm um sentido... Mas tem um outro elemento, é o seguinte, os Duffer Brothers saíram da Netflix. Eles assinaram o contrato com a Paramount. Então, assim... Não sabia. Então, assim, ó... Foda-se. Eles podiam ligar muito bem o foda-se. Péssimo momento pra E a fazer essa gente troca. faz o que quer. Mas assim, tinha como saber, né? Talvez lá eles tenham liberdade criativa, talvez lá possam fazer filme, enfim, não sei, né? Porque a grande briga desses caras com a Netflix é o lançamento em tela de cinema, né? Principalmente dos grandes diretores que temem que a Netflix não lance os filmes, né, que tu produza lá, que é o que eles já fazem, né? Com vários filmes que ou entra pouquinho, né? O filme do Ney Matogrosso, né? Entrou, ficou 2 semanas e depois já saiu. Então, tipo, Sim. E eles estão dizendo que com a compra da Warner ali, que a ideia é manter a produção da Warner, mas muito provavelmente eles Eles vão manter o que vai dar dinheiro. eles vão Óbvio, encurtar eles vão a janela escolher. de exibição. Vai ficar assim, a lógica é, os filmes ganham dinheiro nas 2 primeiras semanas, depois não ganham mais, que estão no cinema. Então Mas eles vão assim, encurtar a gente para vai- 2 semanas e depois vai pro streaming. Sim. Talvez não seja o momento, mas vamos aproveitar o gancho. Tu acha muito ruim que o filme... Porque assim, se for um... Vamos lá, agora eles compraram a Warner, eles têm direito do Batman. O Batman eles não vão deixar só 2 semanas. O Batman vai ficar mais tempo. Pode ser. Mas um filme do tipo... Harry Potter. Não, que o Harry Potter também vai fazer muita grana. Um filme tipo Pecadores. É que o Pecadores também fez Também muito fez dinheiro. muito. O Creed. Tá. O Creed, se ele ficar ali 3 semanas... Não faz diferença nenhuma. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... eu quero que ele fique tempo suficiente para, se eu não conseguir ver na primeira semana, eu ver na segunda. E para mim não importa se ele sair 2 meses depois. A questão é que se ele vai sair 2 meses depois... A questão é quanto dinheiro ele pode fazer. A questão é que se tu vai fazer 2 meses depois, tu não vai ver no cinema o Creed, tu vai esperar. Ou a maioria das pessoas vai esperar para ver em casa. eu Se acho tu que a tem a maioria, assinatura sim. da Netflix, eu sei que ele vai ficar 2 semanas. Que foi um pouco a briga com a Warner na época da pandemia. Lembra que lançava os filmes e em seguidinha já puxava de volta. Eu acho que a gente está se colocando num lugar que acho que o grande público, parecendo arrogante, vai assim, a gente gosta de ver filme no cinema. Mas é que Talvez o público, A maioria tipo assim, não. cara, se eu ele vai posso ver em acabar casa... vendo o Avatar no cinema, as pessoas vão acabar vendo o Avatar no cinema, porque daí a tela grande faz todo sentido. Ou, sei lá, a Fórmula 1, qualquer um desses grandes filmes Sim. que tem, os filmes do Nolan e tal, que tem toda aquela tecnologia de IMAX, aí as pessoas vão querer ir ver no cinema. Talvez filme infantil, né, tipo esse Zootopia 2 aí, que é uma das maiores... Quebrou, Sim. né? Vai Quebrou bater tudo, os né? Vingadores. Pois é. Porque daí tu leva a criança, Claro. leva as amigas das crianças, faz uma grande Aquilo festa ali rende. dentro. Aí tem todo esse hype, assim, né? Todo esse rap. O resto, os filmes que a gente falou do Creed, foi tipo... Daqui A a pouco, tendência é como cada as vez pessoas vão menos. ficar em casa, eles nem janela vão ter. E daí tu naturalmente vai matando essas franquias e tu vai naturalmente matando esses filmes que, se tu não é uma mega produção,
tu vai direto pro streaming e acabou. Eles vão ter que mudar E acabou. a comercialização. Bom, enfim, voltando ao Stranger Things. Voltando ao Stranger Things. Trilha. Eu gostei da trilha do último episódio e já entrando no último episódio em si. Mas achei assim, bem pouco arriscada, né? Eles foram. Sempre foi mas com exceção da Kate Bush. A Kate Bush era uma diferente. a Kate Bush era uma. Mas o que- E mesmo Metallica pro grande público ali, eles podiam. Sei lá, se eles quisessem pegar o grande público, eles tacavam ainda Sandman lá, sabe? Mas assim, achei legal o Prince, achei legal o acabar com Heroes. Mas assim, sem pensar muito, Jojo Rabbit também acabou com Heroes. Uma escolha meio óbvia. Exatamente. O Prince ali também não foge muito do Clash. A Nancy dizendo que odeia o The Clash já meio que me perdeu. Não, Por isso eu vim com a camiseta hoje aqui, né? E eu vi... Ali acabava o relacionamento, Aliás, eu deixava uma geleca ali. Agora que tu falou da Nancy... Aliás, um dos momentos que eu achei mais chatos do episódio mais chato Nancy. é aquela DR invertida. Nossa. Em que eles começam um a esculachar o outro pra acabar. Porque eu fiquei pensando assim... Não, daqui a pouco eles estão dizendo isso, para um dos dois vai dizer assim, não é nada disso, eu te amo. E não, eles só ficaram E o que tu falou? Eu vou machucar mais a tua autoestima do que tu a minha. E o que tu falou agora disso, né? Pegando o que vocês falaram antes, que o Stranger Things se tornou uma série para um público que não é a gente, né? Que não são vocês, que viveram nos anos 80. Não, é para mim, que sou uma pessoa um pouco mais velha. É para esse núcleo que cresceu, né? Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. E esse público não entende metade das cenas. Eu vi muito no Twitter a galera não entendendo essa cena. Que acabou. Exato. porque a cena As pessoas acharam que eles tinham casado. Faltou ao Robin ali o tempo todo para dizer assim, então, nesse exato, momento, a Rock e Robin... Mas é isso que eles não Exatamente. confundem, porque tu tem toda uma cena emotiva que parece que eles estão se declarando amorosamente, sim. e na Mas não verdade é tão. ao E contrário. na verdade é o contrário. Né? Mas E só que daí, tudo que caminhou se tu ali... não tá prestando atenção, tu perde. Exatamente. Porque não tinha como eles casarem. Ou como eles E conseguirem. a galera que tava olhando no celular perdeu. Exato, exatamente. Porque não tinha como. Eles já vinham numa marasma ali, numa decaída. não Dito tinha como. tudo isso, eu gostei do último episódio justamente pelo que eu critiquei na série até aqui, nessa última temporada, que é a história do perder a essência. Eu acho que no último episódio eles recuperaram isso. Eu acho que voltou a ser uma série sobre amizade. Eu entendo que tem muita coisa ali que fica ponta solta. Muita. Tipo a pedra, eu acho que a pedra, como É o o Marcos estava spin-off. falando, deixa para depois. A Eleven, deixa para depois. Mas assim, os militares, eles saíram A Linda Hamilton incólumes, ficou tipo onde? assim. A Linda Hamilton A Linda aconteceu o quê? Hamilton é o maior desperdício da Aconteceu história. Acabou ali. As grávidas, Tipo, todo o exército. Eles pegaram uma Vamos atriz que, tipo assim, tinha um peso muito importante ali nos anos 80 e 90. Eles pegaram a fucking Sarah Connor e, tipo, não faz nenhum sentido o personagem dela. Não veio, não foi, não aconteceu nada. Pra ser bem sincero, toda essa parte militarizada da Nada. série foi muito chata pra mim desde o começo. Desde o início, Talvez exato. no começo, ali, da origem da Eleven, acho que fazia um pouco de sentido. Mas a parte do Hopper na Rússia, eu acho insuportável. Né? 100%. Essa parte militar também agora, que eles tiveram que... Parece que eles estão cunhado, reprisando a história exato, de novo. parece O que eles cunhado querem da trazer. Fleabag às vezes era engraçado também. Parece que... Cara lá. Mas é isso, assim, pra mim eles tentaram trazer tudo que foi iniciado nas primeiras temporadas pra essa e acabaram não encerrando mas nada assim, e fazendo tudo meio mal feito, assim. Mas essas partes, assim, dessas pontas soltas, aí eu acho que assim, ele bebe um pouco nesses filmes infanto-juvenis dos anos 80, que também tinha muita ponta solta. Tipo assim, mas então, no final das contas, um bando de criança derrotou o monstro. Cara, esqueceram de mim, o Macaulay Culkin que derrota os caras com uma panela e uns brinquedinhos de carrinho. Os Goonies, eles descobrem um segredo num penhasco, sabe? Contra 2 mafiosos. O ET, eles viajam numa bicicleta que, sabe? Aí faz parte. Aí a gente não pode esquecer que essa era uma série sobre fantasia. E eu acho que esse espírito de fantasia, o último episódio traz de volta ali.
eu não chorei, mas eu entendo que a cena pra chorar é a do Dungeons and Dragons ali no final, em Sim. que eles ficam mostrando as cenas Não, de cada um. E assim, E os infantos juvenis choraram. e ali que né, eu tenho certeza que a galera óbvio. fã deve ter achado aquilo Sim, o momento mais um suco. catártico Não, da com TV certeza. nos últimos 10 anos. Sim. Os fãs e os influencers que querem, nossa, como a Netflix Sim. é legal. E ali fica... Por que eles pegam tanto na nostalgia? Porque eles pegaram não a nostalgia dos anos 80 só. Eles pegaram a nostalgia deles mesmo. Porque assim, eles estavam falando e aí não por acaso mostrava a cena deles criancinha. Sim, essa cena a é boa. Joyce vai lá... A Joyce eu fiquei pensando assim, cara, tá todo mundo com uma arma tentando matar o bicho lá. A Joyce com um machado nas costas, aí chega uma hora que já mataram o bicho. Cara, ela não tirou esse machado nas costas pra absolutamente nada. Ela vai matar o Vecna. Aí cada machadada era uma cena, cada machadada uma cena. E aquilo ali vai te lembrando da relação que tu teve com a série ao longo do tempo, assim. Eu acho que não salva a temporada, mas assim, eu acho que ela... Eu gostei do final, assim. Eu achei, pelo menos, mais pra cima. Uma série que tava mais pra baixo, assim. Eu achei esse ambiente de fantasia oitentista de novo, assim. Isso que me fez gostar. Então eu vou fazer que nem o Carlos, assim, fazer as partes que eu gostei, mais as partes que eu não gostei, assim. Mas bem rápido, assim, pra não demorar muito, assim. Eu gostei da Nancy como Ripley ali, né? Quase uma tenente que ela era, né? Do Sim. Alien, a Ripley do Alien. Tanto o cabelo, o visual, as caras, certamente foi uma referência com a Ripley, como eles fizeram a referência com o ET e a Eleven nas primeiras E tem uma temporadas. camiseta ali de uma das crianças, Sim, né? o ET, Que é ET Phone Home, quero muito aquela camiseta. Isso aí. Não gostei da Holly. Tipo, acho que é uma personagem que cresceu muito. Ela praticamente assumiu Sim. o papel que era da Eleven nas temporadas anteriores. É verdade. Né? Tem Só muito que, tempo de E tela. a guria é boa, é uma boa atriz. É a que a menina. Netflix tá investindo Só nela. que a história dela, tipo, não tanto vai, faz. entendeu? É muito chata. muito chato. O protagonista de toda a série foi a Eleven. É. O protagonista da última Não, acho que temporada desse daí foi o Will. É que o cerne começou com o Will, né? Exato. Tudo O começou que me com leva a ele. uma outra coisa que eu não gosto. Porque eu entendo todas essas liberdades que a gente toma por ser uma série de fantasia, esses furos de roteiro, porque eu acho que é muita coisa. Eles sentaram, né, coisa que a gente estava comentando antes, cadê os Demogorgon? Podia ter o Demogorgon, mas não ia fazer muita diferença, sabe? Não é isso que vai... Agora, tem algumas coisas que não dá. Tipo, o Will, ele terminou a primeira parte da temporada sentindo tudo que o Vecna sentia. Eu ia falar isso agora. Você ia falar? Quer falar? Não, pode falar. Não, mas eu ia falar isso. O Vecna, esse cara menos tacando que- a fogo no menos Vecna, ele sentia. Exato. Daí no outro ela dá uma machadada no Não, pescoço primeiro e ele ele nem não cócega. nada. Ele Primeiro nem ele- cócega, assim. Nada. Primeiro, tipo, um treco perfura as costas dele e ele fica E ele agonizando ali. Não, e o Will não Ele dá sente nada. Uma alergia aqui no pescoço, nada. não sente nada. Nada. Umas espinhas aqui, nada. Então eles esqueceram completamente esse arco da história, meio que não explicaram por que Ignoraram. não rola mais. Ele ficou mais poderoso, ele assumiu o controle. Outra coisa, muita gente está reclamando de que a batalha final foi muito fácil. Em 20 minutos eles mataram o monstro aquele. Eu sou uma das pessoas que É uma das reclamam. pessoas. Eu vi alguém comentando, claro, tem trocentas teses no TikTok, no Twitter, no tu vai Twitter. achar eternamente isso. Assim. Alguém comentando que o poder do Devorador de Mentes era usar o medo das pessoas contra elas, né? Pra poder tomar conta, fazer delas... Tanto como- que eles pegavam as crianças. Que Exatamente, que eram mais fracas. Ali naquele mundo, ele era uma aranha gigante. Era o que era só aquilo ali. Então eles se impuniram, começaram a tocar fogo um monte de pedra, uma coisa bem videogame, né? Tu encurrala o bicho e tu começa a fazer os mesmos comandos ali e destrói, vai Destruir. tirando. Tem filme dos anos 80. Tirando a energia do bicho, o bicho morreu. Foi isso. A diferença é que no videogame, às vezes, o bicho volta, né? Tu tem que fazer isso 3 vezes. Ali não, uma vez só matou. Até porque a gente já estava avançado da hora, até não dá porque já pra tinha ficar... 1h30 de episódio. Exatamente. Então, Foi uma batalha feia, né? foi, Foi mas... ruim, fraca, sem emoção nenhuma. Aquele ambiente todo do Vecna, ele me Feio. pareceu, me lembrou uma coisa meio Elo Perdido, assim, lembra? Tu não vai lembrar, mas isso é muito anos 80. Inclusive com o orçamento, né? Me pareceu muito o Elo Perdido aquilo ali. Então é isso, assim, eu gostei da saga da Max mesmo, ela acordando, eu acho que a relação dela com o Lucas, eu acho que foi a mais legal de todos eles ali, a relação entre os dois, assim, de
tanto de crescerem juntos e tal, de passarem porque eles passaram, se apaixonarem. Acho que foi o relacionamento que mais me... Uma outra dúvida que surgiu é se a Max perdeu 2 anos. Como é que ela se formou? Exatamente. Exatamente. Eles fazem Mas tudo bem. Não, era todo fazer, mundo, né? exatamente. Então tu consegue. E não só isso, né? Na 4ª temporada, ela tem todos os ossos quebrados e saiu se levantando saiu e abraçando. Ela é o Wolverine. Ela é o Wolverine, em meses. Então assim, acho que tem algumas coisas que dá pra gente aceitar, agora tem outras que fica meio, peraí, tu estava me contando toda uma história até agora, e daí tu mudou e tá me contando uma outra história Exato. agora. E foi o que mais me incomodou e aí, nessa 5ª não temporada. casa E aí muito. foi, por exemplo, a gente tava falando da O Maya Hooper, Hawke. por exemplo, é um cara que podia ter morrido há 2 temporadas. Com certeza. O Hooper... Ele devia ter morrido naquele episódio que explode o laboratório. Ali Ele não só precisava ter Talvez- voltado. Talvez Lily Allen continuasse Exatamente, casado. era o que eu ia dizer. Ele só ficou pra poder se separar da Lily Allen e poder fazer um comeback na carreira dela. Né? Talvez Lily Lily Allen Allen não retorno. tivesse lançado outro disco. Talvez tivesse terminado a série com a música da Lily Allen. A Robin também, ela tinha um... Baita personagem que foi Ela esquecido. tinha assim, no começo era aquela história que o Steve era afim dela, mas ela gostava de meninas. Aí depois agora ela teve uma outra história ali, mas visivelmente, olha só, vamos fazer o seguinte, tu precisa ser a narradora dessa temporada aqui, então tu não vai ter nenhuma outra história. Tua função cada vez que junta todo mundo, tu vai explicar pra galera o que tá acontecendo. Esse é o problema de tu não matar ninguém. Chega no final, tá todo mundo ali e tu tem que dar, sentido pra todo mundo. E daí tu tem que dar um fechamento pra todo mundo. E daí tu acaba alongando a história em partes que não são E aí tu fica chato. E tu deixa personagens ou melhores, ou que poderiam se desenvolver melhor, ou até mais divertidos, tipo o Derek, que foi bem legal na primeira fase. Achei ele personagem cômico Não apareceu mais. Exato, foi Era esquecido. só o gordinho que não conseguia correr na floresta. Sim. O E Derek. que eu tava venceu. tentando lembrar quem E era que o Derek. venceu o Vecna não puxou de mão, né? E é aquela coisa também, alguém tava... Aliás, isso é que outra coisa, né? venceu O o cara Vecna é não um puxa. super vilão, aí ele joga lá seu galho, a guria ele pega no pé da guria O gordinho puxa e e o acaba. gordinho puxa e ganha dele, cara. Não existe, que vilão é Não esse, existe. cara? Exatamente. Mas eu acho isso que tu falou, Márcio, de ninguém morrer assim. Que eu acho que isso que também foi uma das coisas que mais me incomodou ao longo das temporadas, assim. O Hopper não ter morrido, que não traz peso pra série. Tu não sente aquele apego. Todo mundo, tu sabe. Tu sabe que todo mundo vai se salvar em algum Tem uma momento, cena entende? muito Isso chave é no ruim. último episódio que resume isso, que é quando eles estão na torre e o Steve cai. Exato. E aí tu sabe assim, Tu ele sabe não que vai alguém vai morrer. salvar cara. ele, não vai morrer. exato. E aí segura ele. eu não sei E eu já sabia até quem ia puxar ele. Eu sabia que ia ser o Ia ser o Jonathan, Jonathan. porque eles tinham aquele atrito. Então tu já vai meio que matando a série, sabe? Não perde esse apego que eu acho que o Game of Thrones traz muito bem. Porque todo mundo morre no Game of Thrones. Todo mundo morre. Quase isso Exato. mesmo. Eu acho que meio que eles aprendem. Não sei se eles não mudaram isso no curso, porque o Ed era um personagem muito carismático da temporada passada. Sim. E eles acabaram matando o Ed. Mas é que eu acho que daí é o seguinte, E, tipo assim. aí já tava. Alguém tipo assim, precisa morrer e eles quando se trazem o descobriu que personagem. ele era famoso, a série já tava pronta. E daí ele é o grande, tipo, acho que foi o grande estrela que saiu dali, é ele, assim, Sim. sabe? O cara que tá fazendo filme da Marvel, Sim. né? Comparado aos outros, assim. Então é um personagem que tu tinha que poderia explorar muito melhor nessa jornada e tu matou ele lá atrás. Mas eu acho que a essa grande ideia. estrela que saiu da série é a Millie Bobby Brown. Não, mas ele era uma estrela da Netflix. É, Ah, tá. Ele é só da exato. Netflix. Exatamente, ela só faz o Joseph Netflix. Quinn tá fazendo filme mas sério. Ele fez o aí- Gladiador, ele fez fez vários Gladiador, filmes. São as Exato. escolhas ruins dela. né? Não interessa, mas ele é um Exato. cara O que... Ele é o outro cara que menino ali, bombou fora. que a gente nem falou, né? Mas enfim, também não fez falta, o que já indica alguma coisa. O menino que faz o Mike, o Finn, ele também, né? Emplacou uns filmes de terror aqui Ele ali. faz o It, fez né? os It, É, né? tem uma banda, fez o vídeo da música do George Harrison agora, Isso, então, tipo, ele faz um monte de coisa ao mesmo tentando tempo. ali. Exato. Vamos dar 2 notinhas. Vamos dar nota para a última temporada e para a série. Pra sair num todo. Para a série num todo. Tá. Quer começar? Posso começar. Então vai. 2,5 estrelas pra Ok. a última temporada. Tá. E pra série, 3 estrelas. Eu vou ser um pouco mais generoso que a Vitória, eu acho. Vou começar com a série toda. Acho que a série, por tudo que ela representou, assim, para muita gente, pro fenômeno cultural que foi, né?
foi a primeira grande franquia da Netflix que conseguiu, que lutava tanto para ter uma franquia que ela pudesse transformar em personagem, em bonequinho, em peça de teatro, em parque de diversão. Personagem e conseguiu de com a Stranger Things, né? Agora vai conseguir comprando a Warner, vai levar de roldão um monte de outra coisa junto, mas tipo, eles conseguiram fazer isso. E é uma série que no começo foi muito legal mesmo, assim, teve algumas temporadas muito boas, outras nem tanto, assim. Que não terminou bem, mas eu acho que por tudo que ela representou, eu acho que eu dou 4. Acho que é uma série que... 4? acho que sim. Foi Acho que generoso. ela tem peso... Eu fenômeno gosto, cultural as muito temporadas grande. que eu gosto mais é a primeira e a segunda, o resto pra mim se vai se perdendo e é aquilo que eu te falei, eles vão jogando os personagens e depois não recuperam as histórias e aí fica tudo jogado. Pode ser. Isso me incomoda muito. Acho que por isso que eu dei 3. Pode pra ser. temporada? E pra temporada eu vou com a Vitória, acho que 2,5 tá bom. Acho que a Eu temporada- fiquei... Eu dei 3 para a última temporada. Ia ser 2, 2,5, mas eu gostei bastante do último episódio. E pra série também acho que 4, sim. Acho que todas as outras temporadas eu gostei bastante. Assim. A primeira eu acho muito legal. A primeira é ótima. quarta temporada eu gosto bastante. Justamente por ela ter uma coisa mais terror, assim. Terror dos anos 80, mas terror Sim, ainda mas assim. mais sombria, né? Mas acho que... Ok. Que eu acho que além, para a geração, a minha e do Carlos, assim, além das referências, até ela parece ET, tem o corte de cabelo tal, tem o não, tipo, é o tipo de história que eles contam, que era uma história que era muito tradicional dos anos 80. Sim. Assim. A maneira como é essa coisa da gurizada ingênua, assim. reunida, lutando contra adversidades e tal, crescendo junto. E eles trouxeram isso de volta. Quando tu falou no Ed e falou em bonequinho, a hora que o Dustin tá na formatura, e tem todo um lance ali que ele faz o que o Ed disse que ia fazer, Sim. mas mais do que isso, quando ele tira a roupa da formatura e Tá tem uma com camisa Hellfire. e é uma outra camisa, eu pensei, Vamos ver já estão fazendo essa aí que é pra vender, né? O que a última temporada, além de tudo esses problemas que me pegou, foi uma coisa que tu falou antes, assim, ela não tem nenhum momento marcante. Assim, Nenhum. icônico, Eu tava assim, pensando... a primeira temporada tem, na quarta Todas tem tem. vários, tem a música da Kate Bush, Tem a cena da Max. tem a cena da Max, É tem o episódio, o ontem Ed eu tocando guitarra. tava olhando quais eram os episódios mais bem avaliados e menos bem avaliados. E o mais de todos, tô pegando o IMDb ali, né? O mais de todos é aquele da Max, que ela fica... que ela flutua. Aquele flutua episódio é lá, muito o bom, Kate Bush, muito bom. Kate aquele Bush. E que episódio. depois eles disseram que não fazia diferença alguma. Que é essa coisa que eles matarem a própria mitologia que me incomoda. né? Acho que Tipo, sim. ela chegou e disse, no fim eu nem precisava No da fim, eu nem música, era precisava só da música, você era só aqui. amor. Então o cara ficou tocando aquela porra daquela música durante Exato. 2 anos. Pra pelo menos ajudou a nada, carreira pra da nada. Kate Bush, né? Mas isso que tu falou agora, eu fiquei pensando ontem, quando eu terminei, de fato, o epílogo, né? Porque eu assisti na madrugada do dia 1º, o primeiro 1h30, e depois deixei o epílogo para assistir ontem. E eu fiquei pensando, assim, uma cena que realmente tinha me marcado nessa 5ª temporada, assim como as outras temporadas tiveram, né? Na primeira, enfim, todas as outras. E eu fiquei pensando, e eu demorei para encontrar uma cena É o assim. Will, a hora que ele... E eu acho que é a única parte, assim, que Quando deu o mínimo ele de mata bar. o Vecna, né? Quando Ele ele mata, mata, quebra. não. Pra mim, não. Quando ele descobre o poder. Isso, exato. Eu acho que foi o único momento, assim, que trouxe um impacto maior, assim. Que o público ficou, que legal. A gente não tava meio que esperando isso. Essa teve nota 9,4. Era pra ter A sido do a Will? morte da A do Will. Era pra ter sido a morte da Eleven, né? Exato. Mas daí a morte da Eleven foi aquela coisa que ela não desaparece. simplesmente Exato. foi, né? E que depois no final eles ainda jogam uma teoria que ela Uma pode estar teoria que viva. ela pode Então estar tira viva. todo o peso do negócio. Exatamente. Eu acho que é isso que me incomoda mais. E a Eles da tiram Max, o peso de muita coisa ali. Eles tiram... É que nem a Max. A Max, eu adoro a atriz, acho que ela é uma das melhores ali do núcleo das crianças. Mas ela poderia ter morrido. Se ela não tivesse um fandom tão grande, se a Netflix não gostasse da atriz, se ela não fosse uma ótima atriz, se no Twitter ela não fosse faladíssima, se não tivesse peso. Ela poderia ter morrido para ter esse peso também, da tristeza, de tudo. Dei fake news aqui. O episódio mais bem avaliado era o a hora que a Max flutua lá, que é o 4º episódio da 4ª temporada. Não, ele tem 9,5 e tem um episódio que tem 9,6, que é o massacre no laboratório, que é o que eu acho que quando a Eleven manda o Vecna enfim, quando ela lembra lá, ele junta os pontos. Sim. Vamos ficar devendo dicas para semana que vem, né? Esse programa já se alongou bastante. E aí semana que vem a gente volta com
outro programa e mais dicas também. Certo? A gente vai ficando então por aqui, agradecendo a Vitória. A edição é do Alex Reis, então até semana que vem.